Já estamos de volta para o segundo bloco de hoje do Hora Geral. Em nome da Clínica Vila Rica Medicina Diagnóstica, se precisar, estamos sempre aqui. Vamos conhecer as dicas de saúde. Vamos lá? É normal que uma pessoa perca entre 50 a 100 fios por dia, porém é preciso ficar atento. A queda só é normal quando o fio que caiu é substituído por outro que está nascendo. Assim, a quantidade se mantém equilibrada. Medicamentos e estresse podem provocar a queda de cabelos. A queda capilar pode ser resultante de vários processos, entre eles a androgenia, que é a herança genética de perda capilar, deficiência de ferro, estresse, anestesias prolongadas, síndromes e patologias, alguns medicamentos, problemas na tireoide, danos químicos provocados por agentes externos, como, por exemplo, escova de formol, muita exposição ao sol. Essas foram algumas dicas aqui no Hora Geral. Procure o seu médico e realize periodicamente os seus exames e preserve a sua saúde. Tudo isso em nome da Clínica Vila Rica. Medicina diagnóstica, se precisar, estamos sempre aqui. Bom, agora vou conversar com meu amigo professor de português. E ele também é dirigente regional de ensino de Santos, é o João Bosco Arantes Braga Guimarães. Tudo bem, João Bosco? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Obrigado pela sua participação. Você era muito aguardado pela importância do tema, que é a educação, e por causa desse remanejamento com relação a algumas escolas estaduais, que eu até comentei aqui no programa. Entre a gente criticar, a gente tem que ouvir. E, lógico, eu quero aqui fazer uma defesa do meu telespectador. O que a gente pensa, como nós somos carentes de projetos educacionais no Brasil, a gente vai fechar a escola? Tinha que abrir escola. Por que fecham escolas e abrem presídios? Então, esse é o jargão popular, né? Só que, quando a gente fala com o dirigente regional, ele vai ter a oportunidade de explicar e tirar algumas dúvidas. O que significa essa reestruturação de algumas escolas estaduais aqui na nossa região? Segundo informação, acho que são 4 na região, não é isso? 4. Bom, a história começa pelo seguinte. Nós temos no estado de São Paulo, desde 98, uma população, e também isso é reflexo de um fenômeno nível de Brasil, a população está reduzindo em número. Ou seja, os casais lá atrás, década de 60, 70, 80, os casais tinham vários filhos. Hoje os casais, eles têm no máximo um casal de filhos. Então você tem, dados federais, uma redução populacional muito grande. Estado de São Paulo, por exemplo, nós temos de 98 para cá, uma redução de 2 milhões de matrículas na rede pública estadual. Você fala em todos os municípios? Todos os municípios. Não significa isso que os alunos deixaram de estudar nas escolas estaduais e migraram para as escolas particulares ou municipais. Significa, sim, que a população diminuiu, encolheu, e, portanto, nós temos hoje menos procura por escolas, como nós tínhamos até a década de 90. Ano de 98, por exemplo, para cá, nós temos aí por volta de 2 milhões a menos de matrículas. Casado com isso, né, junto com isso, nós temos um outro fenômeno, que é a aceleração de estudos por uma parcela da população que não quis se sentar nos bancos escolares para fazer os ensinos regulares, ou seja, primeiro ou nono ano e depois ensino médio. Como já havia uma certa defasagem de idade, as pessoas resolveram procurar alguns produtos, tanto federais quanto estaduais, de aceleração de estudos. Então nós temos os CEJAs, que você faz escolaridade em tempo muito mais rápida do que a rede regular. Seria um supletivo do passado? Isso. As suplências, né, que hoje a gente chama de educação de jovens e adultos. Nós temos ainda os exames federais e exames estaduais também de certificação. Ou seja, você já sabe, você já tem um conhecimento de mundo, você já está no mundo letrado, você precisa, o teu emprego está precisando de um diploma, de um certificado. Uma qualificação. Você vai e faz uma certificação. E isso é legalmente, né, constituído tanto em nível federal quanto em nível estadual. Uma outra questão que pesa aí também é que o Estado de São Paulo, nos últimos 15 anos, de 2000 a 2015, ele construiu mais de 630 prédios. Ou seja, as escolas, né, na nossa região, por exemplo, nós temos a notícia
é só um exemplo, de 3 prédios construídos na cidade de Cubatão. O Parque dos Sonhos 9A, Parque dos Sonhos 9B e Vila Harmonia. Aí você me pergunta, por que foram construídos novos prédios? Porque a população ela vai mudando. Vai se realocando, né? Isso. E geograficamente o contexto vai alterando. Então hoje, por exemplo, desde 2013, quando iniciamos a nossa administração em Santos, eu vim de São Vicente para ser dirigente aqui, estudos da época já percebiam que escolas centrais de Santos, elas já vinham esvaziando há bastante tempo, né? E elas continuam esvaziando. Ou seja, a população ela vai migrando de alguns locais da cidade para outros locais. Então você tem hoje algumas escolas dos bolsões, dos arredores de Santos, né? Da zona periférica. Você tem escolas mais cheias do que as escolas centrais de Santos. Isso você pode constatar quando você faz uma visita regular a qualquer escola. E isso acontece em várias cidades aqui da região, que foi diagnosticado? Não só da região, isso é diagnóstico de todo o estado de São Paulo, né? E aí, pensando nisso, como é que nasce, então, a questão da reorganização? A gente precisa lembrar que a reorganização não é um tema novo. Desde 98, a reorganização é periódica, porque a reorganização ela não deve acontecer só de 15 em 15 anos, né? A reorganização ela vai se dando por fases e ela vai acontecer, e ela é prevista desde 98, no parecer 67 do Conselho Estadual de Educação, que no artigo 5º diz o seguinte: as escolas da rede estadual deverão estar organizadas conforme a clientela que oferecem, a faixa etária, os cursos que oferecem e os ciclos que oferecem. Ou seja, crianças pequenas, não é? Do 1º ao 5º ano, que é o ciclo 1, elas devem estar numa escola preparada para essa fase etária, para essa faixa etária. Ou seja, as salas de aula dos pequenos têm que estar organizadas de uma forma diferente das salas de aula dos maiores do ciclo 2, ainda do ensino fundamental, e bem diferente das classes do ensino médio, porque as demandas são diferentes. Uma criança, quando entra nos primeiros anos, né, de escolaridade, ela necessita de estímulos em sala de aula que são diferentes dos estímulos pedagógicos do ciclo 2, que por sua vez são diferentes dos estímulos pedagógicos do ensino médio. E também nós temos uma questão. O Estado ele precisa estar focado, a Secretaria de Educação ela precisa focar todo o trabalho que ela desempenha e o dinheiro que ela aplica nas escolas também por fases. Por quê? Porque nós temos hoje no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo é um dos poucos estados, acredito que o único, que invista 32% do orçamento do Estado em educação pública. A Constituição fala em 25%, né? A Constituição fala 25% para estados e para a Federação 18%. Sim. O Estado de São Paulo utiliza, né, investe 32%. Ou seja, não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro, porém esse dinheiro ele precisa ser muito bem investido. Nós não podemos brincar com o dinheiro público, né? O dinheiro público ele precisa ser muito bem valorizado. Agora, afinal de contas, ele é proveniente dos recursos que nós pagamos. João Bosco, você está correto no que você fala, explica muito bem até como educador, mas às vezes a gente não consegue comparar aquilo que se fala e aquilo que se vê. Existem muitas escolas do Estado que estão precisando de reformas, inclusive uma delas é o Marquês de São Vicente, né? O Primo Ferreira. Como que o Estado ele tem um cronograma de reforma dessas escolas? É a direção que pede para que o dirigente regional fale com o secretário? Como que funciona esse cronograma de reformas? Então, como é que é? É assim, nós temos muitos prédios, né, na nossa diretoria, composta de 84 prédios, e nós temos um orçamento a executar. Então, de acordo com as necessidades que vão surgindo, essas escolas vão entrando, né, em relações que nós temos, em listas de prioridades, onde nós vamos colocando essas escolas para futuras reformas. Marquês de São Vicente, você disse, está aberto já reforma para a escola. Tá? Marquês de São Vicente, escola aqui do Canal 2, isso, próximo à praia. Isso. Primo Ferreira acabou de sair de uma reforma grande agora, tá? Muito grande. Reformamos toda a parte de telhados, pintura, hidráulica, acabou de sair de uma reforma. Então, cada escola que nós temos, nós vamos colocando nessa lista de prioridades. Agora, o porquê da reorganização? Né? Por que nós estamos reorganizando? Então, lembrando, reorganização é um assunto que ele não é novo. Nós já temos feito a reorganização em fases mais tímidas, em fases mais tranquilas, aos poucos. Né? Então, como é que você reorganiza? Escolas que estão, por exemplo, com alto índice de ociosidade.
Cleóbulo, por exemplo? Cleóbulo, por exemplo, é uma escola que tem um alto índice de ociosidade. Um outro exemplo... É que a gente, desculpa, João Bosco, a gente vê ali o Cleóbulo inserindo ali num local totalmente populacional, a gente não consegue diagnosticar esse quadro que você está nos falando. A ociosidade é detectada pela Secretaria de Educação quando? Quando eu entro no sistema de cadastro de alunos, que é o sistema informatizado, né? Há muitos anos já o nosso sistema é informatizado, e você tem a matrícula realizada. E, paralelo a isso, você tem um aluno, quando você vai fazer a conferência na sala de aula, o supervisor de ensino, o diretor de escola, o professor coordenador da escola, e eles detectam o aluno sentado. Então, o aluno sentado mais o aluno presente no cadastro de alunos, para nós é sinônimo de escola que está sendo utilizada em plenitude. Nós temos escolas, por exemplo, em Santos, Brás Cubas, Cleóbulo Amazonas Duarte, e outras escolas que nós temos no Guarujá, por exemplo, que estamos com proposta de disponibilização. Essas escolas, elas têm uma capacidade plena, já tiveram no passado, ano de 2000, 2005, de por volta de 1.600 a 1.800 alunos. Hoje, nenhuma das escolas que nós estamos propondo a disponibilização tem mais que 300 alunos. Ou seja, da capacidade plena de 1.600, ela não chega a ter 20% sendo utilizado. E como é que você verifica isso? Pelo cadastro de alunos, ou seja, alunos matriculados no sistema, mais alunos sentados na sala de aula. E esse levantamento está sendo feito agora, já pensando em 2016, para não atrapalhar o ano letivo, seria isso? Isso. O que nós fizemos? O professor Herman propôs para a gente no mês de setembro... Herman é o secretário de Educação do Estado. Professor Herman Vuvaldi propôs em setembro para nós que pensássemos em nível regional, não é? Porque a reorganização ela vai se dar de forma diferente em cada diretoria de ensino. E o que foi proposto em setembro para nós? Que nós pensássemos em nível regional, o que nós tínhamos de proposta para 2016. Né? E aí nós fizemos vários estudos, porque a reorganização ela não se dá apenas apontando essa ou aquela escola. Nós temos estudos na parte de alunos, nós temos estudos na parte de docentes, nós temos estudos na parte de ocupação de prédio, nós temos estudo na parte de funcionários, nós temos estudo na parte de impacto financeiro. Sim. E cada centro organizado da diretoria de ensino, que lá nós temos vários centros de trabalho, cada centro se debruçou e fez o quê? Um impacto de estudo, como é que poderíamos reorganizar a nossa diretoria para 2016. Essas reuniões, esse estudo começou em setembro, nos reunimos com os sindicatos, todos os sindicatos da educação, né? Se vocês entram no site da diretoria de ensino, educacal.sp.gov.br, lá tem todas as notícias da reorganização na região. No próximo bloco a gente vai colocar esse site para atualizar. E aí você vê então todas as fotos e documentos que nós produzimos desde setembro para cá, até chegarmos no dia 14, que vai ser o dia E, o dia da educação. É isso que eu ia chegar, que vai ser no próximo sábado. Próximo sábado. E qual o intuito desse dia E? O intuito desse dia E, Douglas, é fazer um fechamento dessa primeira fase da reorganização, que foi propor para a população, propor para as escolas, o que nós, diretoria de ensino, como é que nós vemos a organização da diretoria, isso em setembro, né, na primeira reunião que nós tivemos de diretores, supervisores, professores coordenadores do núcleo pedagógico, que foi lá no Primo Ferreira, a primeira proposta foi essa. Temos aqui uma visão da diretoria, da organização para 2016, como é que vocês pensam isso? Os diretores de escola voltaram para suas escolas, discutiram nos conselhos de escola, né, que representa a comunidade escolar, discutiram nas associações de pais e mestres, que representa a comunidade escolar, discutiram nos grêmios estudantis, que representam os alunos. Essas atas vieram para a diretoria de ensino e aí nós batemos o martelo agora no final de outubro. Então nós tivemos mais de um mês para discutir com as escolas a questão da reorganização. Todo esse material está dentro do site da diretoria de ensino para acesso da população desde o dia 24/9. Inclusive com um cronograma de ações da diretoria, começando dia 24/9 e terminando lá no dia 14, que é a primeira fase. Lembrando que nós também temos dado plantão, e isso está sendo publicado no site, todos os sábados na diretoria de ensino, das 8 às 14 horas. Eu e mais uma equipe de trabalho estamos lá, né, para receber pais, professores, funcionários, imprensa, se for o caso, para explicar casos ainda que não estejam claros da reorganização, para explicar desde o início até a fase final da reorganização, que é a primeira fase.
Vou pedir licença para o dirigente regional de ensino de Santos, o João Bosco Arantes Braga Guimarães, que fala com uma fluidez de professor, né? Isso é muito bom, porque acaba de uma forma didática explicando aos nossos telespectadores. Tem alguns temas ainda que eu quero discutir com ele, com relação aos professores, à qualidade do ensino nas escolas estaduais, além de outras perguntas que surgirão no 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral. Bom dia a você, ao telespectador do programa Hora Geral. A gente aguarda você nessa campanha do Novembro Azul para a prevenção da sua saúde. O Hora Geral volta já.